Ligações químicas. O tema de hoje é sobre ligações químicas. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação de moléculas. No caso, em outras palavras, essas ligações elas acontecem quando esses átomos eles reagem entre si. Como são classificadas essas ligações? Temos aí quatro tipos de classificações, que são elas: as ligações iônicas, ligação covalente dativa e a ligação metálica. Para podermos explicarmos todas essas classificações, temos que entrar primeiro na regra do octeto. O que seria essa regra? É uma teoria criada por Gilbert Newton Lewis, um químico estadunidense, e Walter Kossel, que é um físico alemão. E essa ideia surgiu a partir de uma observação de alguns gases nobres e algumas características, como por exemplo, a estabilidade desses elementos preenchidos por 8 elétrons na sua camada de valência. A partir disso, essa teoria do octeto, ou regra do octeto, popularmente conhecida, ela postula que um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na sua camada de valência, que é a camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada. Para isso, o átomo ele procura sua estabilidade doando ou compartilhando elétrons com os outros átomos, de onde surgem essas ligações químicas. De uma forma bem resumida, essa regra do octeto ela fala que todo átomo, para ele ficar estável, portanto, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, que é a última camada do diagrama de Linus-Pauling, onde o átomo ele vai ficar estável. Apesar da maioria dos átomos eles estabilizarem pela regra do octeto, existem algumas exceções para que alguns átomos que já são estáveis, sem esses 8 elétrons na sua camada de valência, que é o caso do hidrogênio e também o gás hélio. E já que abordamos anteriormente sobre o diagrama de Linus-Pauling, o que seria esse diagrama? No caso, esse é um modelo proposto por Pauling, a qual a eletrosfera, ele acredita que ela está dividida em 7 camadas eletrônicas, são elas K, L, M, N, O, P e Q, e ao redor do núcleo atômico, sendo que cada uma delas permite um número máximo de elétrons, que são 2, 8, 18, 32, novamente 32, 18 e 8, respectivamente. Nessa distribuição eletrônica também foram atribuídos os subníveis de energia, apresentando o primeiro elétron de menor energia até chegar ao elétron de maior energia. Esse diagrama de Linus-Pauling representa os níveis que são as camadas eletrônicas dos átomos, como eu disse anteriormente. Então, resumidamente, são 7 níveis que são enumeradas de forma crescente do mais próximo ao núcleo para fora, de 1, 2, 3 até 7. Existem também outros subníveis, que são 4 subníveis classificados em S, P, D e F. Diante de toda essa introdução que foi dada com relação às ligações químicas, principalmente com relação à regra do octeto, acho que agora podemos entrar justamente nas características dessas ligações químicas, iniciando aqui pelas ligações iônicas. O que seriam essas ligações iônicas? Essas ligações iônicas também são chamadas de ligação eletrovalente. É um tipo de ligação que é realizada entre íons, que seriam os cátions e ânions. Daí surge o termo de ligação iônica. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, um ânion de carga elétrica negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio da interação eletrostática existente entre eles. No caso, as características da ligação iônica, diferente da ligação covalente, em que há o compartilhamento de elétron, que vou explicar posteriormente, nas ligações iônicas, os elétrons são doados ou recebidos pelos átomos. Portanto, nas ligações iônicas, um íon de carga elétrica negativa ele vai se unir com o cátion, como eu disse anteriormente. E o íon de carga positiva forma assim um iônico por meio de uma atração eletrostática existente entre eles. Podemos concluir que essa ligação iônica é um tipo de ligação química baseada nessa interação eletrostática, que ocorre entre esses íons de cargas opostas, ou seja, os íons positivos, que seriam os cátions, e os íons negativos, que seriam os ânions. De certa forma, essa ligação química baseada na interação eletrostática ocorre entre os íons de cargas opostas, como eu disse anteriormente. É importante notar que, dos elementos que compõem a tabela periódica, apenas que possuem a maior facilidade de perder elétrons são, em sua maioria,
os metais da família 1A, que são os metais alcalinos, os metais da família 2A, que são os metais alcalino-terrosos, e os metais da família 3A, que são as famílias de boro. O segundo exemplo que temos aqui seria um Mg mais e um Cl menos, que formaria posteriormente o MgCl2, que seria um cloreto de magnésio. O terceiro exemplo aqui seria um Al mais e um O menos, que ficaria um Al2O3, que formaria a solução de óxido de alumínio. Seguindo aqui pelas ligações, terminando agora a parte da ligação iônica, vamos iniciar aqui as ligações covalentes, também muito importante nas ligações químicas. Como seria? A ligação covalente, também ela é chamada de ligação molecular, é uma ligação que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, segundo a teoria de octeto. Diferentemente das ligações iônicas, onde há a perda ou o ganho de elétrons, conforme eu expliquei anteriormente. Além disso, os pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos seus núcleos, figurando o compartilhamento dos elétrons dessas ligações covalentes. Vou dar um exemplo agora de um modelo que eu peguei aqui de ligação covalente, que seria a molécula de água, H2O. No caso, H2O ele é formado por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, em que cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhado, formando uma molécula neutra, uma vez que não há perda e nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação. No diagrama que está em cima na figura, você pode observar claramente como funciona essa questão do compartilhamento de elétrons, no caso da molécula de água.